Agora vamos para o segundo episódio, que é todo mundo quer fechar, mas cada um quer um deal diferente. Então, quando a gente está numa operação de M&A, em vários momentos eu me pergunto, inclusive, quando você está ali naquele final, aquela mesa de negociação cheia de gente, há meses negociando, que eu falo, gente, é incrível, né? Todo mundo quer fechar esse deal, mas por que que demora tanto? Por que que a gente tem tanta discussão, tanta negociação? E aí eu acho que é interessante a gente avaliar a perspectiva de cada agente de um deal de M&A para entender o que são as prioridades e os interesses de cada um e como isso afeta na dinâmica e nesse equilíbrio que a gente tem que encontrar para conseguir concluir um deal, né? Então, quando a gente pensa no vendedor, o que que é importante para o vendedor? O dinheiro que ele coloca no bolso, claro. Mas tem outras coisas que são importantes. E aí eu queria te ouvir, Eric, assim, da sua experiência, né? Das operações que você já participou, quais foram outros interesses, até alguns interesses particulares que você já teve experiência, que não estão necessariamente relacionados a preço, que são outras coisas que são importantes para os empreendedores. Bom, legal. Esse tema é engraçado, assim, e eu costumo dizer que tem um livro que eu indico sempre para os meus alunos da pós-graduação, que é o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, né? Que é um livro que ele decorre do Como Chegar ao Sim, do William Ury, né? Que foi quem ele participou do Program of Negotiation de Harvard, né? Da estrutura de técnicas de negociação. E o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, né? São técnicas que você aprende para você, na mesa de negociação, não deixar que as suas vontades pessoais atrapalhem um negócio ali, né, do qual não deveria ter aquela interferência emocional. E aí, uma coisa que eu sempre falo com os clientes, né, e você já teve talvez o prazer ou o desprazer de viver isso, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, uma operação de M&A ela não é um ganha-perde, né? A gente não pode sair da sala com aquele sentimento de que, ganhei isso aqui. Porque se você sabe com esse sentimento, né, fatalmente o outro lado ele vai estar com o sentimento de que ele, poxa, não fez um bom negócio, que ele às vezes abriu mão de coisas que ele não gostaria de ter cedido. Então, para um negócio ele ser bom, eu acho que a gente tem que conseguir equilibrar os interesses, saber que em algum momento a gente vai ter que ceder, em um outro momento a gente vai ter que puxar a corda, né? E como qualquer tipo de relacionamento que existe na nossa vida, a gente tem que equilibrar esses pontos. E eu, normalmente, uma operação dessa, a gente fica muito próximo do cliente, né? Eu brinco com os meus clientes que durante o M&A, eu vou conversar mais com ele do que com a esposa dele, que ele vai conversar com a esposa ou com o marido, porque é todos os dias, é muita ansiedade do cliente, aí o contrato chega do outro lado, ele quer já olhar, quer sentar, discutir, e às vezes esse calor do momento é ruim, né? Porque você fala coisas que não deveria falar, e você acaba perdendo algumas questões importantes das transações por ansiedade, né, por descontrole. Às vezes, poxa, você fixou, isso já aconteceu em operação. O vendedor, às vezes, ele não gostava de um executivo do comprador que estava participando da transação, porque o papel dele era ser o bad cop na mesa. E, cara, e ele tinha uma resistência com o cara que, assim, tudo que o cara falava era problema, né? E eu tinha que ir desconstruindo isso para mostrar para ele que às vezes o que o cara falava tinha sentido, algumas não tinham sentido, né? E aí entra aqueles interesses que fogem do normal, né? Teve uma transação que a gente fez que o cliente ele tinha lá seus 70 e tantos anos, ele estava fazendo uma venda de 100% e ele ia continuar como executivo ali durante um tempo na empresa para fazer a transição. E ele exigiu duas coisas, né? A questão da manutenção do plano de saúde dele, ou seja, cara, estava vendendo a empresa por centenas de milhões de reais e a preocupação dele era o plano de saúde e que quando ele saísse da empresa que ele conseguisse migrar aquele plano de saúde para uma outra empresa para ele continuar com aquele benefício. E ele não tinha nenhuma doença pretérita, era porque ele queria ter um plano de saúde. Ele falava que todo mundo tinha que ter um plano de saúde. E a segunda coisa é que ele condicionou ele trabalhar na empresa, né, com duas condicionantes. A primeira é que ele teria 60 dias de férias. Ele falou que ele já tinha mais de 70 anos, que ele tinha esse direito. E a segunda é que ele não iria presencial nem segunda nem sexta-feira, né? E que às vezes ele nem trabalharia. Mas ele falou que os 3 dias que ele trabalhasse, ele ia conseguir entregar. E aí foi curioso, porque assim, realmente a manutenção dele na empresa era importante, mas muito mais por uma questão cultural, para ele conseguir transpor a cultura para a empresa que estava comprando, para ele passar confiança para o time, do que ele ser o cara ali que ia tomar as decisões, né? E aí, olha que interessante, né? O comprador ele foi empático a esses pedidos do vendedor, porque ele sabia que aquilo ali eram deal breakers para ele.
E aí você vai falar, poxa, Eric, mas faz sentido você tipo, ter esse deal breaker? O cara, pô, tá vendendo a empresa por centenas de milhões de reais e se ele não conseguir transferir o plano de saúde, ele não vai vender a empresa. E era isso. Ele falava, cara, essas são as minhas condições, né? E aí a minha equipe tem muitos advogados jovens, né? E o pessoal não entendia. E eu falava, gente, isso não cabe a nós fazer um juízo de valor, né? A gente tem que ajudar o cliente ou de uma forma organizar isso. E aí teve outro caso também que foi bem interessante, que é um cliente que a gente fez uma venda, né, uma operação cross-border, então era um grupo europeu, primeira empresa que eles estavam adquirindo no Brasil, não tinham nenhuma operação no Brasil, então, ou seja, o Brasil já é um país complexo de se operar, né, pela carga tributária, a parte regulatória muito complexa, e eles estavam entrando no Brasil, é uma empresa do interior, e aí essa empresa tinha os fundadores, que já tinham também mais de 70 anos, e os filhos deles, que era a segunda geração, que eram os executivos. E aí, em regra, né, as transações exigem um período ali, né, de transição, que os executivos fiquem, e foram feitos os contratos com os executivos, né, que eram os filhos dos fundadores. E aí um desses fundadores, ele falou, cara, mas por que não tem contrato comigo? E aí, poxa, assim, eu não tenho como falar com ele assim, pô, porque você hoje já não tem muito Não tá papel, atuando né, mais na no dia a dia, operação, né? né? A gente tem que ter tato para explicar isso para o cliente, mas tem que ser verdadeiro, né? Eu brinco, eu prefiro ficar vermelho uma vez do que amarelo pro resto da vida. Então, eu prefiro que o cliente fique com ódio de mim naquele momento, mas que ele entenda e que depois ele volte para a mesa de uma forma mais tranquila do que a gente ficar postergando aquele problema. E aí eu falei, cara, mas beleza, o que que você quer? O que que você entende que você consegue contribuir? Porque eu tinha que explicar isso para os europeus. E ele falou, cara, eu quero fazer alguma coisa na empresa, eu quero ter um contrato também nessa transição. E aí ele falou, beleza, eu quero ir todas as semanas então para poder regar todas as plantas da empresa. E aí a gente achou que era brincadeira, né? E ele falou, não, porque eu sempre faço isso todos os dias quando eu vou para a empresa, eu rego as plantas, né, dos jardins e tudo. E eu acho que eu poderia continuar fazendo isso durante um período. Eu não preciso nem receber nada, não, só quero ter o meu contrato. E aí ele teve o contrato para poder fazer essa atividade, né, durante um período, foi um período curto ali, de 3 meses, se não me engano, mas isso fez com que ele se sentisse parte do negócio, né? E eu acho que esses intangíveis que a gente tem que saber manejar. É, e eu costumo criticar muito a postura do advogado, do advisor, quando a gente remete lá para aquele primeiro episódio, né? O deal é do cliente. Cara, não somos nós que temos que tomar essas decisões. O nosso papel é aconselhar o cliente e defender os interesses dele e muitas vezes ir contra ele também para falar, cara, você está crossing the bridge aqui, entendeu? Cara, você está passando do ponto, não é para fazer isso, né? É, recentemente, agora, a gente fechou uma transação essa semana até, do agro. É, e aí, o que que aconteceu? A transação começou a se arrastar muito, né? Então, assim, que é natural em algumas operações, mas a gente fez um signing no ano passado, e aí o closing já está arrastando para agora, assim, então você já tem uns 8 meses, já 9 meses entre signing e closing. Quanto tempo durou a operação toda? Deve ter durado Ah, 2 anos. deu uns 2 anos, mais ou menos. Começou em 2024. E aí, cara, março de 24. E aí, é, começaram a surgir problemas operacionais, naturais de uma empresa que fica esse tempo todo em negociação. E aí, o meu cliente, que era o comprador, ele começou a querer impor determinadas coisas na negociação, como se aquilo fosse obrigação do vendedor. E eu falava com ele, cara, não é assim. A gente está nesse processo tem muito tempo. E tem problemas que são culpa do vendedor, mas tem problemas que não são, que é do negócio. E é o risco do negócio. E a gente não pode ficar toda hora querendo, é, vamos dizer, atalhar aqui a operação, reduzir preço, renegociar, coloca garantia, porque o não fechamento tem uma ineficiência do vendedor? Tem, mas nós concordamos com ela, a gente deu essa prerrogativa. Então a gente tem que sentar na nossa cadeira e falar, poxa, beleza, o que que é razoável e o que que não é razoável? Né? E aí o que for razoável, poxa, vamos até o final e vamos discutir. O que não é razoável, a gente tem que mostrar para o cliente que, cara, pô, não é assim. E aí eu entro muito que é a questão dos conflitos de interesse, né? Dos assessores na transação. Lá no escritório a gente tem uma política de não cobrar a operação de M&A em hora. É óbvio que a gente precifica ali com uma estimativa de horas que a gente entende que a gente vai gastar na transação, mas a gente não faz o time sheet com o cliente, né? Ou seja, ele não me paga pela hora trabalhada efetivamente. Por que que eu faço isso, Ana? A gente já fez transações juntos e você sabe que o negócio posterga.
Eu não quero que o meu cliente ele pense duas vezes antes de me ligar. Então, eu não quero que ele fale assim, cara, eu não vou ligar para o Eric porque eu vou estourar meu cap de horas e eu vou ter que pagar um overcap. Porque isso é contra os bons costumes da operação. Como é que eu vou exigir do meu cliente que ele seja 100% claro comigo e tenha uma relação de confiança, sendo que toda vez que ele me liga, eu cobro dele um fee de honorário ali para ele poder estar conversando comigo. Se eu vou responder um e-mail, eu tenho que fazer o timesheet. Beleza, é do mercado jurídico isso. Mas na nossa concepção e na minha concepção que fica à frente da área, eu acho que isso é contranegocial. E aí você começa a criar estímulos perversos na transação, que são os escritórios que colocam 10, 15 pessoas numa sala de reunião, numa discussão de um contrato, todo mundo lança a hora, o cliente não tem o que discutir, tá? A equipe lá, tem um cara da área tal, área tal, área tal. Pô, mas a gente não vai discutir nada dessa área. Ah, não, mas e se discutir, a pessoa tá ali. Então, a gente envelopa a operação, às vezes fica mais caro, às vezes fica mais barato, às vezes, né, a operação não performa para a gente como a gente gostaria que performasse, mas eu acredito sempre que isso é um conjunto de coisas que vão acontecendo. E dificilmente você faz um trabalho só com o cliente, principalmente se for uma empresa que estiver no buy side, né? Por outro lado, tem a questão do assessor financeiro, que ele é remunerado por um retainer, em regra, né? Que é um pagamento ali no dia a dia, né? Para quem não conhece, e com o FII de sucesso da transação. Ao mesmo tempo que ele tem o incentivo de maximizar o máximo valor da transação, se ele não fecha e aquela transação ficou 6, 7 meses em negociação, ele perdeu aquele dinheiro. E o retainer ele não paga o cara, né? O retainer ele é basicamente um valor ali para ele pagar o Simbólico. custo ali para ter um commitment das partes, né? Principalmente da parte vendedora ali, né? De que ele vai engajar no projeto, porque pô, você coloca um puta time sênior ali para trabalhar e às vezes o cara não engaja, e pô, você pede documento, não vem documento. Então, eu acho que a gente equilibrar esses interesses é muito complexo. E eu vou te falar, eu já tive muita discussão com o assessor financeiro em transação de questões que não faziam o menor sentido e ele estava querendo empurrar, empurrar, empurrar. E aí chegou uma hora eu falei, cara, basta, a gente não vai seguir. E aí o cara me ligou, pô, cara, pô, eu indiquei vocês para operação e não sei o que. Ela falou, meu amigo, deixa eu te falar. A gente tem a nossa relação aqui, que é uma relação positiva, de parceria e tudo mais, só que o meu cliente é o meu cliente. Eu não posso permitir que ele assine um contrato com condições que são totalmente desfavoráveis para ele, porque ele está no limite do estresse ali e fazendo uma operação sob pressão. Ele está Sim. vendendo a vida dele, né? Então a gente tem que ter esse Provavelmente a coisa respeito. mais importante que ele vai fazer na É, carreira dele é essa. 30, É isso. 40 anos de empresa, 20 anos. Então, assim, a gente tem que ter a simpatia pelo cliente e entender que nem tudo é a todo custo, né? A gente tem que mostrar isso pro cara, né? Tem um ditado da Faria Lima que fala assim, que pro assessor financeiro, né, pro banker, todo deal é um bom deal, porque como o grosso do dinheiro vem exatamente na taxa de sucesso, que é um percentual em cima do valor da transação, se por um lado você tem um alinhamento de interesse, porque quanto maior o valor da transação, né, quanto maior for o valuation, mais o assessor financeiro ganha, por outro lado tem esse conflito que é se não fechar, não ganha nada. Então, assim, tem um incentivo para fechar, mesmo que não seja um bom deal para o cliente. É claro que vão ter pessoas sérias que vão ter esse discernimento, mas tem outras pessoas que não. E eu estava lembrando até de um caso que nós vivemos juntos como cliente e advogado, que era o advogado da outra parte, que certamente tinha esse modelo de remuneração por horas, e aí o escritório estava incentivado a arrumar confusão por tudo, né? Assim, prolongar todas as discussões e querer discutir tudo, negociar, negociar mais, e veja bem, e vamos por lá. E isso acabou, assim, acabava prejudicando o deal, né? Porque prejudicava a relação de comprador com vendedor, gerava um estresse totalmente desnecessário para todo mundo, que é o que eu brinco que é o advogado pitbull, é o pior de todos, né? Que quer ganhar em tudo, quer discutir em tudo, não quer ceder em nada. O vendedor acha que tá arrasando, que aquele advogado tá super defendendo o interesse dele, quando na verdade, assim, o deal pode simplesmente não acontecer, igual você falou, assim, esticou tanto a corda que chega uma hora que não acontece mais. E as pessoas não têm muito essa visão desse conflito de interesse, né? Então, eu acho que até é importante quando você tem um advogado, e o assessor financeiro, o advogado ter essa visão crítica também do tipo, o advogado financeiro, o assessor financeiro, ele está atuando no melhor dos interesses do cliente ou
chega um momento que eu vou ter que intervir e falar, amigo, não é assim. E o assessor financeiro é a mesma coisa. Já houveram momentos em que eu cheguei para o cliente e falei, olha, esse advogado está atrapalhando. Eu preciso que você entre e fale com ele também, do tipo, amigo, calma, a gente quer fechar esse deal, vamos ceder de um lado, eles vão ceder do outro, para a gente poder sair do outro lado. Mas nem todo mundo tem essa visão, né, de quais são esses interesses Sim. pessoais que estão ali na mesa, e muitas vezes não entende como que o deal foi caminhando para um lado e, na verdade, é porque tem algum interesse conflitante ali na mesa e o É, empreendedor nem sabe. e aquele negócio, né? Um bom assessor, ele ou ele faz um deal ou ele acaba com o deal, né? Ele acaba com a transação e ele às vezes fecha as portas no mercado para você, porque as pessoas não vão querer se vincular a você, né? E a gente vê isso acontecendo muito, né? Infelizmente, a gente vê pessoas despreparadas fazendo operações dessa natureza, né? É, assim, tem casos públicos aí, tá até rolando uma discussão agora, né, de um caso aí até de um podcast que teve uma assessoria, né, que no final do dia parece que não foi a mais adequada, nos termos de governança, enfim. Então, eu acho que assim, é, por que que é importante essa discussão dos interesses? Porque, cara, você tem que ter bons assessores do seu lado. O bom assessor não necessariamente é aquele que é o mais caro, aquele que é o mais famoso, mas é aquele que fala a sua língua, aquele que entende o que você quer, aquele cara que vai ter empatia com o que você está negociando. Eu acho que uma coisa que me fez principalmente estudar finanças, né, era entender a cabeça do cliente. Que eu queria entender, às vezes, assim, cara, beleza, eu não estou entendendo por que esse cara está brigando por isso. E isso me incomodava profundamente. O assessor financeiro ele trazia lá uma modelagem, regra de capital de giro e tal. Eu falava, olhava, gente, que loucura isso, e discutia, aí mexia para cá, taxa de desconto. E aquele negócio foi me incomodando a tal ponto que tudo que eu não consigo entender me incomoda profundamente. E aí isso começou a me tirar o sono, porque toda operação tinha essa discussão. E eu sabia ali o en passant, né? Como a grande maioria dos advogados. Eu falei, cara, eu preciso estudar finanças, eu preciso aprofundar nesse Eu vou te negócio. dizer que não só os advogados, mas tem muito assessor financeiro que, para essa discussão de capital de giro, também não entende exatamente o que está ali por trás. É complexo. Não, e aí, cara, eu fui estudando isso, que eu falei, cara, isso tem que ser, isso não é um diferencial, isso é essencial. Como é que eu vou discutir com o cliente que o ajuste de preço, como é que eu vou escrever uma cláusula de ajuste de preço se eu não souber o que que é um ajuste de estoque, por exemplo, o que que é um capital de giro? Eu não preciso fazer a metodologia, eu não preciso calcular o capital de giro, mas eu preciso entender a fórmula. Não, você precisa saber criticar se aquilo faz sentido ou se não Exato. faz sentido, né? E isso começou a ajudar muito nas transações, né? Muito mesmo, assim, ao ponto de muitas das vezes os clientes, isso aconteceu um fato curioso, assim, eu nem me orgulho muito de dizer isso, mas eu acho que é um fato legal de relatar. Fez uma transação em, há 2 anos atrás, no agro também, transação muito grande, a transação de mais de meio bi. E o cliente, ele era um cliente assim, simples, relativamente simples, ele não tinha toda essa robustez de conhecimento. Mas, poxa, o cara fez um negócio de meio bi, né? E, detalhe, meio bi foi 50% da empresa. E aí tinha um assessor financeiro, mas eu acabei conduzindo toda a parte da negociação, discussão contábil, discussão de balança, ajuste, alocação de risco, as, tudo, cara. Assim, o meu time fez um trabalho muito bem feito. E aí, quando terminou a transação, quem que tinha um FII de sucesso? O assessor financeiro. E isso foi uma guerra, porque o cara não queria pagar para o assessor financeiro. Ele falou, cara, esse cara não fez nada. Eu falei, não, ele fez, cara. E sim, obviamente, o assessor deixou muito a desejar, ao ponto da gente ter que meio que assumir um papel que não era o nosso papel. Mas eu me senti na obrigação, pô, eu sabia o que estava sendo discutido, eu conseguia contribuir, o cliente estava sendo prejudicado, eu não podia deixar aquilo, né, vazar, né? E aí o cliente chegou numa reunião comigo, com o assessor e com ele, e falou, cara, se eu tivesse que pagar isso para o escritório do Eric, eu pagava, mas para você eu não vou pagar. Não é que eu não tenho dinheiro, eu não quero pagar. E aí foram ali 6 meses eu conversando com o cliente, explicando para ele, cara, independentemente, né, o resultado foi satisfatório, né, eu deveria estar mais indignado, né, mas assim, cara, eu te agradeço, né, a sua empatia, né, pelo nosso serviço prestado, mas eu acho que o certo é o certo. Você contratou com ele, né, e ele fez o trabalho dele, ele teve um papel importante. Se é muito, se é pouco, aí eu acho que é uma discussão que a gente tinha que ter tido lá atrás na hora de assinar o contrato, não agora, né? E ele acabou pagando o assessor financeiro e tudo,
Mas ele falou, cara, eu nunca mais na minha vida contrato esse pessoal. E aí que é um lado ruim, né? De, assim, de você fechar portas com os clientes, que você Sim. ganha ali Uma um bolada horário, uma uma vez e bolada, mas depois. sim, é É. uma questão sustentável, né? Mas eu acho que o oposto também é verdadeiro, assim. Tem muitas pessoas que trabalham, assim, como assessor financeiro em M&A e que acham que não tem que entender de contrato. Só que, assim, no fim das contas, não importa que você ficou um ano fazendo valuation, fazendo diligência, negociando, se você não conseguir olhar para o contrato e falar com tranquilidade, realmente, este contrato reflete aquilo que eu negociei lá atrás, você não entregou o seu trabalho do jeito que deveria, né? Então, eu acho que tanto os advogados deveriam entender um pouco mais da parte financeira e negocial da M&A, e eu acho que as pessoas de finanças de M&A também precisam entender mais a parte jurídica, porque elas se complementam, né? É, e não é todo mundo que tem essa visão, assim. E eu também, na boutique, já passei muitas vezes por isso, até dentro de empresa, assim. Às vezes a gente contrata um escritório que não é tão bem preparado e a gente tem que entrar no jurídico muito mais do que a gente imaginava que teria que entrar. E é isso, assim, você assume ali o seu papel, preenche aquele buraco e vai da melhor forma possível, mas acontece, né? A gente não consegue prever como vai ser. Uhum. Eu acho que até para a gente ir caminhando para o final, mas a gente tinha falado aqui, né, com as câmeras desligadas, né, da parte de liquidation preference, né? E eu acho que é um tema que muita gente não conhece o termo, embora conheça o que que é. Eu acho que seria legal, né? Você já teve algumas experiências nessa, né, estando de ambos os lados, né? A gente também, eu acho que seria legal pegar um pouco sua visão para dar um exemplo claro aqui de um interesse, por exemplo, do comprador se proteger, expor demais o vendedor, né? Mas muitas vezes o vendedor ser o lado mais fraco da transação e ele acabar cedendo sem pensar no que isso pode gerar lá na frente para ele, né? Eu tenho. A primeira vez quando eu conheci o termo liquidation preference, eu estava em uma operação de M&A que eu estava assessorando os vendedores. E era uma empresa, assim, de tecnologia, estava crescendo muito, estava indo muito bem, e um pouco como você falou, assim, os empreendedores não eram muito sofisticados, nesse linguajar de M&A, de finanças, enfim, jurídico. E aí a empresa, assim, era realmente muito atrativa. A gente recebeu, acho que 8 propostas, assim, foi certamente o deal de M&A que eu recebi mais propostas, assim. E tinha um fundo específico, eles estavam fazendo captação de investimento que os empreendedores gostaram muito, assim, teve muita química e realmente era um fundo muito renomado, um fundo global. E quando chegou a proposta não vinculante, tinha lá uma cláusula de liquidation preference. Eu nunca tinha ouvido falar, na época não existia chat GPT para me ajudar igual tem hoje em dia. E eu era, assim, né, uma profissional júnior, e aí, quando eu li aquilo, eu achei meio estranho, pesquisei mais ou menos sobre o que era, e aí quando a gente levou para o cliente falou, tá, mas assim, pelo que eu tô entendendo, é assim, se tudo der certo, ele é meu sócio, e se tudo der errado, ele ganha primeiro. Então, como se fosse assim, é só na saúde, na doença não é meu sócio. E aí o argumento que o fundo usava era, todas as nossas investidas são assim. E aí o sócio que estava no deal também falava, isso é comum, isso é praxe de mercado, que eu particularmente estranhei, porque era a primeira vez que eu me deparei com aquilo, eu já tinha participado de algumas operações. E aí, no fim das contas, assim, os empreendedores nesse ponto, eles eram muito conscientes, ele falou, não estou confortável, não estou confortável, a gente acabou seguindo com o segundo maior valuation, que era um outro fundo muito bom também e que não tinha isso. E é uma coisa que a gente vê muito, mas eu queria até que você explicasse um pouco mais com profundidade o termo técnico e o mecanismo de liquidation preference, porque eu acho que é mais comum para startups, empresas, né, assim, mais incipientes, é mais comum no fundo de venture capital, não tão comum para empresas mais No private maduras, equity. e que muitas vezes chega um comprador e fala, isso é praxe de mercado, e o empreendedor entra nisso sem saber quais são as Como consequências. diria minha mãe, você não é todo mundo, né? Então, assim, a gente costuma brincar com essas coisas, mas assim, o liquidation preference, eu acho que entra até um pouco também, né, no tema do próximo episódio, né, que é a alocação de risco, né, quando a gente fala de earnout, mas ele é uma alocação de risco, né? Então, a grosso modo, o que que ele é? Quando um fundo faz um investimento numa empresa, né, os VCs, né, que são fundos que investem ali em empresas que estão com crescimento acelerado, né, mas que ainda não tem muito resultado, e aí tem aquela série de
mecanismos de valuation da empresa, né? Então, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, numa operação tradicional de private equity, você vai olhar múltiplo de EBITDA, fluxo de caixa descontado, né? Entender o nível de endividamento. Aí, quando você vai olhar numa empresa da nova economia, ela vai discutir LTV sobre CAC, né? Qual que é o churn da empresa, enfim, qual que é o tamanho do funil do cara para poder chegar naquele lead qualificado, qual que é a taxa de conversão dos leads dele, que aí no final do dia acaba chegando nos mesmos parâmetros do múltiplo de EBITDA, mas utilizando mecanismos diferentes. E os valuations, eles têm uma expectativa, às vezes, muito alta, né, das entregas. Então, o que que os fundos eles tentam fazer? Ele fala, olha, eu vou te pagar o valuation que você quer, mas se lá na frente, né, determinadas triggers não forem atingidos, né, ou eu entender que esse ativo não performou a valorização que eu gostaria, né, eu tenho o direito de receber o valor que eu investi, ou um percentual desse valor que eu investi, primeiro na transação. E depois você recebe o que sobrar. Então, vamos pensar no exemplo prático, né? Eu tenho uma transação de 100 milhões de valuation, um fundo foi lá e investiu 30 milhões na empresa. Se gatilhar o liquidation preference, né, ele recebe os 30 milhões e vamos supor que essa empresa perdeu o valor. Vamos supor que essa empresa pegou e passou a valer 50 milhões. Então, o fundo, às vezes, ele tem uma participação minoritária ali de 30% da empresa, e aí ele vai receber quase que 70% do preço, né? Porque o empreendedor ele aceitou isso lá atrás. E aí o problema não é quando tem um liquidation preference, né? O problema é quando você começa a empilhar esses direitos, porque a gente sabe que essas empresas, no momento que elas estão, ela tem lá, né, o Series A, o Series B, o Series C, né? Mas às vezes até antes disso, né? Investimento seed, né? E são mecanismos que protegem o capital do fundo, mas vai alocando cada vez mais o risco no empreendedor. E aí, quando você vai olhar uma operação que às vezes ele já recebeu dois, três investimentos, o cara às vezes ele tem 80%, 70%, 50% de equity, mas ele não tem os 50% de equity, né? Porque quando a gente empilha esses direitos de liquidação preferencial, ele vai sendo diluído aos poucos ao fato que ele vai receber o que sobrar. Então, se ele captou 30 milhões, depois ele captou mais 50 milhões, depois ele captou mais 50 milhões, ele tem ali 130 milhões que ele captou. Se a empresa dele hoje vale 140 milhões de reais naquela rodada, e ele resolve vender porque entende que não vai capturar mais valor, é, primeiro você liquida todos esses direitos e o que sobrar fica para ele. Às vezes ele tem 80% do equity da empresa, mas ele tem o benefício econômico de Exato. 10%. O direito econômico até, né? Assim, ele não tem direito econômico sobre o capital. E aí, quando a gente olha a estratégia das transações, muitas das vezes, quando você contrata uma empresa nesse estágio, você está contratando um empreendedor, você quer que aquele cara continue no Eu negócio. tenho uma experiência real disso, de estar do lado comprador. E aí, para um setor que teve um hype há alguns anos e um setor desafiador que tem as margens apertadas, e aí o que aconteceu foi que surgiram várias empresas quando teve o hype, né? Muitas pessoas fundaram empresas, fizeram várias captações, exatamente do jeito que você descreveu, empilhando um liquidation preference em cima do outro. E aí, o comprador queria entrar nesse mercado via aquisição. E aí, assim, a gente conversou com muitas empresas e era exatamente isso que acontecia. Como as empresas tinham captado muito, era um deal caro, porque os fundos queriam receber o dinheiro que tinham investido. Mas para o comprador, quem ele quer incentivar não é o fundo de VC que ele está tirando, ele quer incentivar o empreendedor que vai ficar ali no período de transição, que muitas vezes vai virar executivo da empresa compradora. E aí, simplesmente, a gente não conseguia chegar num deal em que chegasse dinheiro suficiente para motivar o empreendedor para ficar por um longo período. Assim, a situação que a gente se deparou foi: vai ficar tão pouco dinheiro no bolso do empreendedor que ele não vai querer continuar aqui como executivo. Assim, ele não vai ficar feliz com essa operação, Tem eu não vou conseguir motivação. incentivar ele para ficar, ele vai acabar saindo. E para o comprador ficava um deal tão caro que entre comprar alguém e fazer dentro de casa, mesmo que demorasse o triplo do tempo, ficava muito mais barato do que comprar alguém, né? Do que fazer aquisição. Então, muitas vezes, o liquidation preference também atrapalha a saída da empresa nessa situação quando a saída é para um estratégico que quer motivar os fundadores, né? Então, ou seja, né, o contrato mal negociado, né, ele gera repercussões ao longo do tempo, né, não é só ali naquele momento.
Bom, então a gente vai caminhando para o final desse segundo episódio, né? E no próximo episódio a gente vai tratar do earnout, né? Que é um mecanismo de ajuste de preço, né? De ajuste de expectativa de valor da transação, mas que tem várias pegadinhas, né, Ana, por trás dele que muitas das pessoas às vezes não identificam, né? Assim, é um mecanismo super interessante, mas que eu acho que se mal estruturado, ele acaba gerando muito problema no pós-fechamento ali da transação, né? Exato.